Ô, Vandir, a gente está aí no fim do ano, né? E esse relatório mostra que o governo vai atrás de tentar equilibrar, né? Pega empossamento aqui, um contingenciamento ali, para fechar o ano, talvez naquela banda inferior, vale a pena, né? Mas o ideal, que a gente sabe que não é, né? Fazer esse catado aí, contar as moedinhas no fim do ano para poder equilibrar a conta e passar o fim do ano, talvez ali com o orçamento, com a conta equilibrada, teria que fazer algo mais estrutural, como a gente vem falando, né? E essa capacidade, como você muito bem trouxe, de um ano eleitoral ter essa percepção é muito difícil, né? Na conjuntura, ajuda, mas não é o ideal? Felipe, não funciona assim o orçamento, né? Você começa a juntar as moedinhas, eu vejo o Haddad saltando, assim, fazendo um salto nas fontes do Brasil para buscar as moedinhas que estão jogadas ali dentro pelos turistas, né? Não é assim, isso não é profissional, não é assim que uma economia roda. Nós temos que saber de onde vai vir a receita, para onde ela vai e como vai, e se isso faz sentido. E os limites para o gasto público. Mas a gente parece que não entende isso. Eu não posso acreditar, e digo isso, que dentro do Ministério da Fazenda a gente tenha um grupo de pessoas tão incompetentes como aparenta. Então, não é isso. Eles não são incompetentes, mas eles aparentam incompetência por essa falta de perspectiva de política econômica que o governo tem. Então, a ala política fala mais alto que a ala técnica em questões que deveriam ser, né, predominantemente ditadas pela área técnica. Então, essa situação, ela gera essa ambiguidade que cria grande incerteza no mercado e começa a colocar pressão cada vez maior na rolagem dos títulos públicos, fazendo com que a dívida cresça mais rápido, porque sempre o equilíbrio vai acontecer na taxa de juros. Sempre tem dinheiro para, seja lá qual for a atividade. O que a gente quer saber é quanto vai custar esse dinheiro. E o Brasil está chegando nesse ponto, né, que a gente vai rolar, sempre rola, o governo vai rolar, vai fazer a rolagem dos títulos, só que a que preço? Então, e qual é a maturidade desses títulos? Então a gente tem uma dívida que tem uma taxa de juros cada vez maior, cada vez mais concentrada no curto prazo, com maturidade de 2 anos e meio, 3 anos no máximo, e isso vai se avolumando. Vai chegar um dia que vai haver uma série de vencimentos de títulos que a gente não vai conseguir honrar se a gente continuar fazendo esse tipo de política econômica. Quer dizer, empurrar para frente tem um problema, porque existe o dia do pagamento, ou de acabar o espaço e o avião ou decola ou ele cai, né? E a gente está começando a perder esse espaço da decolagem, não vai decolar. Então, essa irresponsabilidade, porque o nome é irresponsabilidade, está sendo jogada para frente na perspectiva de uma reeleição do presidente Lula para ver o que vai acontecer. E aí a gente faz o que for preciso, aperta aqui, aperta de lá, faz reforma, e isso tudo é uma fraude. Ô, Vandir, tentar entender um pouco da tua leitura, linkando aqui duas coisas, né? A gente viu ali, esse déficit acabou ali piorando também, e quando olha ali pro dado em si, mostra que inclusive a receita ela foi impactada com uma queda dos royalties. E ao mesmo tempo, pensando aqui em royalties e Petrobras, que tem, né, ali, claro, algo muito significativo para a arrecadação do governo, teve uma reportagem esse final de semana trazendo ali a Petrobras fazendo uma pressão em cima do governo, principalmente com umas falas ali de Magda Chambriard, dizendo que sem veto ao trecho ali de preço de referência dentro daquela MP que foi aprovada, da energia, isso pode trazer um impacto significativo, principalmente para a região norte, ali Fluminense. Ela falou que isso pode virar, a região pode virar Detroit, né, quando traz ali uma preocupação nesse lado.
tentando entender e juntar, né? Quando a gente junta fiscal fraco, Brent baixo, essa disputa, inclusive, sobre quem deve operar ali esses campos maduros, qual que é o verdadeiro problema do Brasil, né? Eu queria entender se essa regra realmente aí desse PR, desse preço de referência, é o que impacta, ou de fato é a dependência da economia em cima ali da Petrobras, ou em cima do que só funciona quando a commodity está lá para cima, com os preços maiores. Esse é o grande problema do desafio que a maioria dos países que tem o famoso curse of the oil, né, a maldição do petróleo, ou a maldição de minerais, como existe na África, países riquíssimos com gemas preciosíssimas, né, são os famosos diamantes de sangue, países como a própria Venezuela, nossa vizinha, que tem essa fortuna mineral de baixo e não consegue ir para nenhum lugar. Essas regiões, de fato, podem virar Detroit. Só que o preço de referência, que é uma anomalia, o preço de referência tem que ser o preço do mercado. Como é que pode existir para uma commodity, Paula, que uma commodity é uma commodity que é uma commodity, como é que a gente pode ter um preço diferente só porque a gente pode fechar o mercado aqui? Quer dizer, que a gente tem que aumentar o preço de referência para essas localidades que não fizeram nada para se desenvolver, que vivem e viveram sempre penduradas, né, na Petrobras, elas não se desfaçam, elas não se transformam em Detroit. Quer dizer, o problema não é da Petrobras. A Petrobras tem uma função, que é gerar dinheiro, gerar lucro para o acionista dela. E a vergonha da Petrobras é que ela ainda é controlada por um governo que a usa como um braço estendido do Palácio do Planalto. Quer dizer, todo lugar no mundo que você tem um presidente da República determinando o que vai acontecer com o preço de petróleo, pode ser um país sério, não é verdade? É exatamente isso que a Magda está pedindo, né? Que o governo barre a modalidade do preço de referência para que ele possa ser aumentado. Quer dizer, esse tipo de coisa, eu não preciso dizer muito mais. Isso mostra de maneira cabal que a função de governo é governar, e o governo brasileiro ele nem governa direito e tenta fazer a função do empresário. Então ele nem governa direito e ele nem faz a gestão que o empresário faria de maneira direita, de maneira a contento. Quer dizer, é o famoso pato, o governo brasileiro. Ele não anda direito, ele não voa direito e ele não nada direito. É o pato. Infelizmente, a realidade é que não faz sentido nenhum para um país como o Brasil, no nível de desenvolvimento que a gente tem, ter uma empresa estatal de petróleo. Especialmente porque ela é relevante para desenvolvimentos regionais e que poderiam e deveriam ter sido feitos por instituições privadas que levariam isso em conta, não da forma que o governo faz, que é buscar a reeleição, mas sim na busca de lucros e eficiência. Então, o espaço de atividades de desenvolvimento regional tem que ser ocupado por governos regionais, não pela Petrobras. A Petrobras não deveria ter preocupação, além das legais e éticas, com as regiões onde ela opera. Quem se preocupa com a região onde ela opera é o prefeito, é o governador, é o deputado, é o senador, e aí por diante. Mas não a Petrobras. Vocês estão vendo como a gente está colocando a carroça na frente dos cavalos? Esse tipo de coisa é uma discussão infundada.